Gênesis 2. Gênesis 2, 26. Ou melhor, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Antes de mais nada, então, a gente vai começar com uma oração, pedindo que o Senhor abençoe mais esse estudo. A gente está gravando esse estudo dessa vez, e aí os irmãos que não puderam participar hoje, dia 18 de domingo, podem assistir. A gente vai dar upload no YouTube. Então, agradecer a Deus por mais esse estudo. Vou pedir que a Júlia faça uma oração para nós. Pode ser, Júlia? Pode. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia de vida, obrigada por podermos estar aqui estudando Tua Palavra, mesmo dessa forma. Te peço que o Senhor abençoe a vida do João, que vai trazer a palavra. Te peço que o Senhor o use e que nós possamos fazer tudo para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, hoje a gente vai começar o volume 2 das Institutas. A gente caminhou até aqui no volume 1 das Institutas. Então, só para explicar como ela é organizada, é uma maneira um pouco confusa e às vezes ela atrapalha um pouco, porque a primeira versão é bem diferente da última. Então, o Calvino ele fez várias versões das Institutas, foi aprimorando, que é um compêndio muito grande, um compêndio teológico muito grande. Tem cerca, eu acho, de 3.000 páginas. Então, sei lá, mais da metade de uma Bíblia normal, né? Então, aí ele fez o compêndio das Escrituras, o resumo das Escrituras, as instituições da religião cristã. É o nome. E a gente chama por Institutas, que é o nome em latim, né? Institutas da religião cristã. Então, aqui nesse segundo volume, ele foi separando em 4 volumes. Então, nós temos hoje 4 livros, normalmente é assim dividido, das Institutas, e aí o primeiro nós já estudamos de forma temática, né, como continuaremos estudando aqui de forma temática. Então, hoje vai ser um pouquinho mais prolongado de citações e tal, porque o nosso itinerário é um pouco mais difícil. Nós temos que começar pelos termos do Calvino aqui nesse segundo volume. Então, ele trata exatamente da queda e defecção de Adão, de todo gênero humano, que ficou sujeito à maldição e decaiu da condição de origem, ou seja, o pecado original, né? Então, o Calvino frisa bastante o pecado original. Então, vamos lá. Para isso, nós vamos ler Gênesis 3, aquele que a gente tinha marcado, Gênesis 1, 26. E 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós vamos então ainda falar um pouco da imagem de Deus, mas nos próximos encontros, mas em especial a imagem de Deus tem a ver com os atributos que Deus colocou em nós. Todos os atributos que nós temos são comparáveis sempre na Bíblia, né? Por exemplo, os olhos de Deus estão sobre os que o temem, a mão do Senhor, tarará, tarará, né? Mas isso é mais uma antropomorficação
das escrituras. Ela tem uma linguagem então antropomórfica, ela fala na linguagem do homem. E o homem tem essas dimensões, esses atributos, e assim a escritura se aproveita disso. Mas não é então nesse sentido que a gente está falando dos atributos de Deus, do homem, melhor dizendo. Os atributos que Deus delegou ao homem. E isso nós chamamos de imagem, né? Então, quando nós temos imagem, nós olhamos para o espelho, nós vemos mais ou menos a nossa imagem, né? Nós vemos ela invertida, mas na mesma distância, etc., né? Todas aquelas questões da física. Então, é mais ou menos essa ideia mesmo, que Deus nos deu certos atributos, como sabedoria, como a capacidade de discernir, como a inteligência, como a capacidade de amar, a capacidade de, enfim, ter relações afetivas e assim por diante. Então, nós vemos que imagem é aquilo que reflete de outra coisa. Então, exatamente assim, Deus tem alguns atributos, muitos atributos, na verdade, né? E alguns Ele comunicou para nós. Eu acho que a gente pode definir mais ou menos assim a imagem de Deus. Tem muitas discussões na teologia, mas normalmente circunda exatamente nesses pontos. Eles discutem às vezes se tal atributo é mesmo imagem ou não, mas isso só é detalhe. O importante é saber que Deus nos criou conforme os atributos dele. Ele nos criou pensando nele como a contra-imagem, né? Como a identidade da imagem. Então, nós estamos aí estudando natureza e propósito do conhecimento de nós mesmos. Vamos fazer os 4 primeiros pontos, se Deus quiser, nessa aula. Para isso, nós vamos ler então Gênesis 3, do 1 ao 8. Quando você vai separando aí, é importante dizer que Calvino enfatiza bastante a queda, nem tanto a criação. Ele mesmo diz isso, que é importante que o homem, como ser que é caído, sempre se lembre dos próprios pecados, sempre se lembre da queda. E isso, ele diz, de forma alguma, estamos tentando tirar a excelência que Deus colocou na criação do homem. É a melhor, a cereja do bolo de Deus e da criação de Deus. O homem é muito especial, o homem é um ser maravilhoso, como nós vamos ver depois. Mas é importante, diz Calvino, que estudemos a queda, sempre lembremos disso. E nós temos como cristãos a solução para isso, como nós vamos ver. Então, Gênesis 3, do 1 ao 8 diz... Eu gostaria, de repente, a Júlia pudesse ler, pode ser, Júlia? Pode? Na verdade é do 1 ao 7. Tá bom. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirem os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Muito obrigado, Júlia. Então, nós vemos aí na queda que nós temos uma conversa entre Satanás, então colocado aqui transfigurado talvez, não sabemos, como
uma serpente, muito provavelmente, transfigurado, né? Como uma serpente. Então, ele conversa então com a mulher, né? Falando de uma coisa curiosa chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. Vamos lá então. Nós colocamos então, lemos esse versículo, guardemos ele no nosso coração, que nós vamos voltar para ele. Então, aqui nós vamos começar falando então do conhecimento. Nós estamos estudando o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E Calvino, ele é reticente nisso mesmo. Ele sempre fala do conhecimento do homem e do conhecimento de Deus, que nas Escrituras nós vemos as duas coisas sempre juntas. Então, quando nós estudamos a queda, o proveito é esse mesmo, que nós conheçamos a nós mesmos, como nós vamos ver agora. Olha aí, você está vendo na sua tela aí a citação de Sócrates, não um jogador de futebol, mas um filósofo do século IV a.C. Ele cunhou a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, né? Então, para ele era a ideia de que se nós nos conhecêssemos, nós conheceríamos o universo e os deuses. Então, não existia uma separação muito clara entre conhecimento do mundo, conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos. Nós vamos distinguir um pouco disso, mas o que Calvino gostaria quer nos dizer aqui, ele diz assim, que o conhecimento de nós mesmos situa-se em primeiro lugar nisto, que atentando para o que nos foi outorgado na criação e quão benignamente Deus continua sua graça para conosco, saibamos quão grande seria a excelência de nossa natureza, se porventura permanecerá íntegra. Contudo, ao mesmo tempo, reflitamos que em nós nada subsiste de próprio. Nada subsiste de próprio, então, em nós. Nós dependemos de um Deus soberano, que nos criou para sermos reis sacerdotes sobre essa criação. Mas Ele é o Rei Supremo, que nos delegou a imagem dEle, que nos delegou a criação dEle e quer que nós o glorifiquemos. Então esse é o propósito do estudo da queda, que nós, de fato, em segundo lugar, como diz o Calvino, encaremos bem a miserável condição em que nos achamos após a queda de Adão, por cujo reconhecimento posta por terra toda jactância, orgulho e confiança própria, esmagados de vergonha, verdadeiramente nos humilhemos. E nós então olhamos para a queda e nos humilhemos, vendo que nós necessitamos de um Redentor. Se nós lemos agora que nós caímos, se nós lemos que nós de fato desrespeitamos o mandamento de Deus de não comermos do fruto da serpente, que a serpente nos ofereceu, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós agora temos a oportunidade, através de Cristo e através do estudo das Escrituras, vermos que nós precisamos desse Deus e que nós precisamos nos humilhar diante dele. Então, voltando aí para o texto, lá de Gênesis 1:26, fala da imagem de Deus, não é? Então, Deus nos formou a sua imagem, para que a mente nos alçasse tanto ao zelo da virtude, quanto à meditação da vida eterna. Então, esse zelo da virtude é daquilo que convém aos crentes, daquilo que Deus nos dá através do Espírito Santo, as virtudes que Ele nos dá através do Espírito Santo. Nós vamos ver um pouco melhor isso. Então, é relevante que reconhecermos que fomos dotados de razão e inteligência. Aí a imagem de Deus, Calvino nos explicando. Para que, cultivando uma vida santa e reta, avancemos rumo ao alvo proposto de uma imortalidade bem-aventurada. Então, Calvino está dizendo aqui para a gente que Deus nos dotou desses atributos porque Ele quer que nós cultivemos uma vida santa e reta. Então, o homem, quando é destituído dessa graça de estar perto de Deus, de estar em comunhão com Deus, ele perde essa possibilidade de ter uma vida santa e reta.
mas ele continua sendo dotado de razão e inteligência. E é por isso que a nossa razão e inteligência pensa coisas ruins, faz coisas ruins e elabora coisas ruins. Então, em direção à virtude, nós caminhamos no sentido de que nós fomos chamados para sermos homens genuínos, que carregam e refletem a imagem de Deus. Nós fomos chamados, então, como cristãos, a olhar para a queda e revolver aquele estado primevo que nós estávamos, aquele estado de comunhão com Deus. E é maravilhoso descobrir que nós temos a possibilidade disso através de Cristo. A obra de Cristo, então, é essencialmente nos relegar à comunhão com Deus, que nós perdemos na queda. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Falando então ainda um pouco sobre as virtudes, a visão cristã de virtude enfatiza o caráter amoroso e generoso, que não chama atenção para si. As virtudes no sentido de boas obras, de fazer aquilo que faz nascer a sabedoria e a glória de Deus no mundo. Nós estamos estudando então a sabedoria, o conhecimento, tudo isso nós temos falado um pouco. Como nós glorificamos a Deus então? O propósito de fato do homem, em primeiro lugar, foi esse, de fazer nascer aquilo que glorifica a Deus e a sabedoria de Deus no mundo. A glória de Deus e a sabedoria de Deus nos é um tema muito importante. Então, como nós vamos ver ali no tema das virtudes, em 1 Pedro. 1 Pedro. Quem achou, pode ler. Não sei qual é. Até vir um pouquinho mais pra vai ler. É 1 Pedro o que mesmo? Okay. 1 Pedro 1, do 5 ao 8. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apoiado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Olha só então o Pedro nos dizendo algo maravilhoso, que nós temos a oportunidade de, com Cristo, fazer resplandecer a graça dele e a glória dele no mundo, através do cultivo dessas virtudes, desses atributos que agora o Espírito nos regenerando coloca no nosso coração. Eu quero então novamente frisar que a gente está enfatizando sempre a queda aqui, tá? E é por isso que talvez a gente fale pouco das coisas positivas, mas nós vamos falar ainda das coisas positivas. Mas essa questão das virtudes aqui, o Alistair McGrath nos fala de forma positiva muito bem. Ele nos deixa claro que é esse o propósito mesmo do homem, que é o propósito de glorificar a Deus e falar da sabedoria dele no mundo. Vamos ler lá Provérbios 16. Enquanto você abre, nós estamos então até aqui nós falamos então das virtudes e da questão da queda, de que de fato na queda nós, ainda a imagem de Deus, desobedecendo a Deus, caímos. Nós não podemos agora glorificar a Deus conforme o querer de Deus.
Então nós não podemos mais, sem Cristo, usar esses atributos que Deus nos concedeu para a honra e glória dele. Tudo bem até aqui? Sim. Maravilha, então. Nós vamos ler então Provérbios 16, 18 e 19. Pode ler, Pedro. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Então, gente, esse conselho do Salomão é para pecadores como nós. Nós vamos ver um pouco, então, sobre a questão da autoglorificação, da soberba. Obrigado, Pai. O conhecimento próprio embotado pela autoglorificação é o segundo ponto. A verdade de Deus, indubitavelmente, prescreve que devemos examinar-nos a nós mesmos. Isto é, ela requer conhecimento de tal molde que não só nos afaste para longe de toda confiança de capacidade pessoal, mas ainda, destituídos de toda razão de gloriar-nos, nos conduz à submissão. Esta regra convém manter, caso queiramos atingir a justa meta, seja do saber, seja do agir. Então, o Calvino nos falando aí de forma muito boa que nós fomos destituídos de toda a possibilidade de nos gloriarmos quando nós pecamos. Nós já não tínhamos a possibilidade de nos gloriarmos antes da queda, porque de fato o conhecimento, o pecado não estava introduzido, então nós não faríamos isso, mas no sentido de que nós sempre fomos criados à imagem de Deus, mas sempre muito menores que Ele. E esse é um ponto que Calvino frisa bastante, que é a questão da submissão. Nós não podemos dizer então que nós somos maravilhosos sem Deus, que nós somos pessoas que são suficientes sem Deus. Perdão, Júlia, pode falar. Não, acabou dando um problema aqui na internet. Ela bugou um pouquinho, daí eu tive que sair e entrar de novo, mas tudo bem. Ah, tá. Tu ouviste até quando, Júlia? Hã? Tu chegaste a ouvir o versículo? Eu acho que sim, foi bem rapidinho. Ah, tá, beleza, então. Ótimo. Então, nós precisamos ser destituídos de toda a razão de nos gloriarmos e nos conduzir à submissão. E o estudo da Palavra de Deus nos conduz exatamente a isso, a sermos submissos ao Senhor. É ingênito a todos os mortais que sintam um cego amor por si mesmos. Opinião totalmente fútil que o homem é a si amplamente suficiente para viver bem e venturosamente. Então, colocando os termos aqui, ingênito é tipo assim, todos os mortais fazem isso, é moda, né? Todas as pessoas fazem isso, é natural do homem, né? Então, é ingênito a todos os mortais que sintam cego amor por si mesmos. Então, olha só, Calvino já nos dando um quadro muito real da nossa humanidade. Nós somos sempre confrontados com o pecado no nosso coração, achando que nós somos suficientes para viver bem e venturosamente. O que é esse termo aqui que Calvino está falando? Nós falamos um pouco sobre a vida boa, o viver bem, nos últimos estudos, lá ainda no volume 1 das Institutas. E viver bem, desde a filosofia, desde Sócrates ali que nós lemos, tem a ver com uma palavra chamada eudaimonia,
né? Ou eudaimonia, que é a felicidade, né? Então Calvino retoma isso, tanto da questão do conhecimento de Deus, quanto da eudaimonia, da felicidade, dizendo que nós só podemos conhecer a nós mesmos através de Deus, e da eudaimonia, a felicidade, que é o sentido então de viver bem, de forma venturosa, né? De forma virtuosa. Então Calvino retoma também dizendo que o homem só pode fazer isso através de Cristo, de Deus. Então aqui é exatamente isso, nós não somos capazes de viver bem sem Deus. Se alguém dá ouvidos a tais mestres, falando então desses mestres que dizem que nós somos suficientes, que nos incitam a tão somente mirarmos nossas boas qualidades, não avançará no conhecimento de si próprio. Ao contrário, se precipitará na mais ruinosa ignorância. Então não é aos falsos mestres que nós devemos ouvir, a essas pessoas que dizem que nós somos capazes ou somos suficientes, mas é a palavra. E aí está a suficiência da palavra. Por isso que Calvino nos diz que através dela nós podemos entender o real significado da queda. Aonde foi, como foi e como nós podemos reverter esse estado. É através das Escrituras somente. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Sim. Então, nesse segundo ponto, Calvino quis frisar bastante isso, que o propósito do estudo da queda é que nós então entendamos mesmo que nós somos insuficientes, que nós não podemos acharmos que teremos uma vida boa, uma vida feliz sem Cristo. E então nós vamos para o terceiro ponto. As duas facetas do real conhecimento de nós mesmos. Calvino então começa a delinear alguns pontos sistematicamente assim, e nós vamos abranger isso aí tematicamente. Quem, no entanto, se mira, então se olha e se examina, segundo a norma do juízo divino, nada encontra que eleve seu ânimo à genuína confiança pessoal. Então Calvino está dizendo que se de fato nós olhamos para nós conforme o juízo divino, nós não vamos nunca encontrar a confiança pessoal. Como nós estávamos falando um pouco antes, agora ele fala um pouco então da confiança também, né? Que é no sentido então de acharmos que nós podemos nos salvar nós mesmos. Então, enquanto mais penetrantemente a si perscruta, a si observa, tanto mais se deprime, ou seja, se coloca em submissão diante de Deus, não deprimir no sentido de depressão. Então, até que, havendo abdicado inteiramente a toda confiança pessoal, nada deixa a si mesmo para regular a vida retamente. Então, nós vemos que quando nós nos perscrutamos conforme o querer de Deus, isso com a ajuda do Espírito Santo, nós sempre vamos achar um ser incapaz de confiar em si mesmo, mas que sempre precisa confiar em Deus. Contudo, tampouco quer Deus que nos esqueçamos de nossa nobreza primeva, nobreza que conferira nosso pai Adão, nobreza que por certo deve, com razão, despertar nosso zelo pela justiça e pela bondade. Então aí Calvino ponderando novamente, né, aquilo que a gente falou, então que ele não quer agora dizer que o homem não tem nenhuma nobreza e que de fato nós temos ainda algumas qualidades talvez que podem ser restauradas através de Cristo, como nós vamos ver depois. Mas Calvino não quer colocar Deus, a criação do homem, que é algo muito precioso para Deus, tanto é que foi feita a imagem dele, né? Ele não quer, então, deixar isso de lado, mas ele quer focalizar então no ponto da queda. Então, qual o propósito da nossa criação? Calvino responde de forma bem breve, dizendo que aquele do qual estamos de todo alienados. O propósito da criação, então, é aquele que nós falamos então de glorificar a Deus. Nós estamos alienados disso.
nada existe nele, no homem, cujo arrimo se deva tomar como motivo de orgulho. Então aí, uma frase muito boa que Calvino também cunhou, falando aí dessa questão do homem. Então Calvino pontua em duas fases aí o conhecimento, a questão da queda. Então dividamos o conhecimento de si próprio que o homem deve ter, de tal modo que, em primeiro lugar, considere para que fim foi criado, e provido de dotes que não se deve desprezar, mercê de cuja reflexão se deve se desperte a meditação do culto divino e da vida futura. Olha só então Calvino dizendo que se nós olhamos para o fim que nós fomos criados, nós conseguimos meditar no culto de quem nós devemos cultuar, do Deus verdadeiro. E ainda olhando para a vida futura, o dia em que essa criação será então restaurada, de que essa queda será revertida totalmente. Ela já está sendo revertida em Cristo, já foi revertida em Cristo e ainda será. Então, esses são alguns elementos que Calvino nos apresenta. E, em segundo lugar, pondere as suas capacidades, que o homem pondere suas capacidades, ou de fato sua carência de capacidades, porque na queda nós perdemos essas capacidades, a qual, uma vez percebidas, se proste em extrema confusão, como que reduzido a nada. A primeira consideração tende a isto, que o homem reconheça qual seja o seu dever. A segunda, de que recursos ele pode se munir para que ele possa reverter esse estado. Então, o dever do homem era glorificar a Deus, e nós caímos em Adão, mas temos essa oportunidade de vermos que nós precisamos volver ao Deus verdadeiro, à fé verdadeira, através de Cristo. Vamos então tratar um pouco agora sobre a obediência e a desobediência, que é um tema que o Calvino sempre fala bastante aí nesse terceiro ponto. Vamos abrir lá em Romanos 5. Romanos 5, 19 ao 21. Romanos 5, 19 ao 21 diz: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a justiça pela justiça, reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto aqui, então, nos diz, principalmente no 19, sobre a desobediência que Adão, esse um só homem, é Adão. Falando, então, de que através dele foi a porta para que o pecado entrasse, com ele a morte. Mas, em Cristo, ele foi a porta para que, pela sua obediência, nós pudéssemos nos tornar justos. Esse estado, então, fosse revertido. Então, Calvino fala exatamente isso, da obediência e da desobediência. Olha só o que ele nos diz. A proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste de obediência. Então, Deus colocou ali a árvore do bem e do mal para isso mesmo, como nós lemos lá em Gênesis 3. Para que ele pudesse colocar um teste de obediência diante de Adão e Eva. Ele dissesse então que, olha só, todas essas árvores vocês podem comer, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Vamos parar um pouco então para entender o que esse conhecimento tem a ver. Nós temos falado da questão do conhecimento de Deus e do homem.
E nós temos falado de algumas palavras ao longo da Bíblia sobre isso. Essa palavra, então, do conhecimento, aqui do bem e do mal, da árvore, tem a ver também com prudência, tem a ver também com habilidade no sentido positivo. Mas aqui ela é, então, colocada como uma árvore que, através do comer do fruto dela, os homens seriam, de alguma forma, conhecedores do bem e do mal, ou seja, de não só agora do bem e amantes do bem, mas agora também pudessem amar o mal e fossem de fato prejudicados por essa árvore. Então nós vemos que Deus é quem tentou tudo isso, colocar a árvore no jardim. Então essa foi a vontade de Deus. Nós agora não vamos falar sobre predestinação, eleição e etc. Mas de fato Deus organizou tudo isso na eternidade. Louvado seja Ele, porque esse foi o meio que Cristo foi glorificado. E ao obedecer, Adão podia provar que se sujeitava à autoridade de Deus, de livre e deliberada vontade. Então, de fato, aqui Calvino falando que ao obedecer, Calvino iria provar que ele se sujeitava à autoridade de Deus, que a vontade de glorificar a Deus estava no coração dele. Mas o próprio nome da árvore evidencia que o propósito do preceito não era outro, senão que, contente com sua sorte, o homem não se alçasse mais alto, movido de ímpia cobiça. Então era esse mesmo, o intuito de que, através desse preceito, desse mandamento que Deus colocou, o homem se contentasse com as outras árvores, né? Se contentasse com a criação de Deus. E assim não desobedecesse, mas fosse, o intuito dele fosse glorificar a Deus, fosse se satisfazer com isso. Isso tem ensinamento para a nossa vida, no sentido de que muitas vezes nós estamos descontentes com o lugar em que nós estamos, de alguma forma, com a vida que nós levamos. E o Senhor nos chama, de fato, a sempre obedecer a Ele. Se nós estamos descontentes no sentido de que nós precisamos mudar, porque nós estamos pecando contra Deus e etc., isso é muito válido. Agora, se Deus nos deu as coisas conforme o querer dEle, e nós podemos glorificar a Ele nas nossas tarefas, na vida que nós levamos agora, que nós nunca estejamos descontentes, porque isso sempre vai desagradar a Deus de alguma forma. Assim como desagradou a Deus o descontentamento de Adão e Eva das outras árvores que deveriam ser deliciosas, mas eles, por um pouco de prazer, como nós temos visto no presente século, as pessoas trocam o prazer eterno. Olha lá em 1 Coríntios 15, que ele nos diz. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, diz: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Olha aí, então, o Paulo falando sobre Adão em contraste com Cristo. Então, se de fato Adão perverteu a imagem, e todos nós juntos com ele, juntamente com ele, nós, através de Cristo, temos a oportunidade de reverter essa perversão e agora buscarmos sermos imagem de Deus, buscarmos glorificar a Ele através de Cristo. Então, ele diz assim que pela sua falta de fidelidade, o homem, né, Adão,
a mulher é afastada da palavra, pela sua falta de fidelidade, a mulher é afastada da palavra de Deus pela sutileza da serpente, já que se comprova, já se comprova que o princípio da queda foi a desobediência. Então Calvino aí só nos colocando por que ele diz que a desobediência foi o principal motivo da queda, ou o princípio. Isso também tem uma implicação para nós, então que o quarto mandamento é exatamente isso, que nós obedeçamos e honremos aos nossos pais como Deus quer que nós façamos, então honremos a Ele. E de fato, meus irmãos, a gente tem a possibilidade de, através de Cristo, fazer isso de forma correta. Nós então estamos de forma bastante verdadeira submissos às autoridades da terra aqui mesmo. Então, aos meus pais, ao governo, ao Estado, e assim nós devemos obedecer aos presbíteros, ao conselho da igreja e assim por diante, aos líderes, aos mais velhos, às pessoas que estão em autoridade superior a nós. Assim também a Deus. Quando nós estudamos a queda, nós vemos isso, que é a vontade de Deus, de que nós nos submetamos às autoridades. Isso não é algo servil ou escravo, mas é de fato uma submissão voluntária que leva à alegria. Isso nos conduz também à humildade, como nós vamos ver depois. Então o primeiro homem se alijou da soberania de Deus. De fato, o primeiro homem se afastou, alijou é isso, alijar, se afastou da soberania de Deus. Considerou que ele pudesse de alguma forma desobedecer a Deus, que talvez Deus não estava vendo aquilo. Isso nos dirige exatamente à centralidade da palavra de Deus. Desprezada a palavra de Deus, quebrantada lhe é toda a reverência, pois não se preserva de outra maneira sua majestade entre nós, nem seu culto é mantido íntegro, a não ser enquanto atenciosamente ouvirmos sua voz. Nós somos confrontados, então, através desse estudo, vermos que nós precisamos ouvir a voz das Escrituras e glorificarmos a Deus como Ele tem nos chamado. A raiz da queda foi a falta de fidelidade. Calvino, então, vai para outro elemento, que foi a fidelidade, falta de fidelidade. Nós, como crentes, precisamos ser fiéis a Deus e aos homens e às pessoas quando elas não estão pecando, obviamente, né? Mas a raiz da queda foi essa mesmo, de ser fiel a Deus. O homem, diante de um Deus totalmente fiel, conseguiu ser infiel diante de Deus. Olha aí, tudo isso junto, Calvino nos diz que isso foi uma apostasia associada com vis impropérios contra Deus, já que Adão e Eva subscrevem as caluniosas insinuações de Satanás com que falsamente a Deus, ou melhor, com que acusa falsamente a Deus de mentira, de inveja e de maldade. O homem aceita a sugestão da serpente, da acusação de Deus que ele mentiu, dizendo que o homem não morreria, não seria destituído da comunhão com Deus. E assim o homem coloca tudo isso, dá lugar à inveja e à maldade. Por fim, a falta de fidelidade abriu a porta à ambição. A ambição, porém, foi a mãe da obstinação, de sorte que os homens, alijando, afastando o temor de Deus, se arrojaram aonde quer que os levava a cupidez. A cupidez, então, o alvitre, o bel prazer, a vontade aí da carne mesmo. Então, de fato, gente, nós temos estudado um pouco do temor ao Senhor e reconhecer, ter o temor do Senhor é sempre isso, de entender a autoridade dele, a soberania sobre nós e assim sempre temê-lo, sempre cultuá-lo como lhe é devido. Nada é melhor do que, mercê da estrita obediência aos preceitos de Deus, amar a justiça.
Em seguida, que a meta final da vida feliz é ser por Ele amado. Então, falando um pouco sobre a vida feliz, como nós tínhamos falado lá no início, é exatamente isso, a vida feliz, a vida que agrada a Deus, a vida que é suficiente ao nosso coração, a vida que no nosso coração é satisfatória, e a vida feliz está em Cristo. Nada é melhor do que a estrita obediência aos preceitos de Deus, nada é melhor do que obedecer a Deus, amar a justiça, amar a retidão, ainda que de fato às vezes não sejamos confrontados com nossos pecados, nós vemos através do renovar do Espírito Santo diário no nosso coração o desejo de glorificar a Deus. E aí nesse estado nós clamamos com Paulo dizendo: quem nos livrará desse corpo mortal? Quem nos livrará desse estado em que nós precisamos cuidar quando nós conversamos com os outros? Porque talvez a pessoa se magoe, talvez a gente fale num tom que ela não goste, e às vezes nem era isso o nosso intento. Nós temos que cuidar os nossos olhos, porque se nós olhamos de alguma forma pecaminosa, nós estamos contrários à vontade de Deus. Mas nós somos então renovados sempre com o Espírito Santo, com o alento da palavra, dizendo que é através dele que nós somos oferecidos, convidados a essa vida feliz, a termos uma vida que satisfaz a Deus e a nós. A meta final da vida feliz é ser por Ele amado. Então, no fim das contas, Deus nos criou para que nós fôssemos amados por Ele. Deus nos criou para que nós encontrássemos amor e satisfação nele. E assim que nós possamos viver uma vida feliz, que nós possamos de fato desejar isso no fundo do nosso coração. Espero que tenha ficado claro algumas coisas até aqui. O propósito da criação do homem. Eu gostaria que aqui a Júlia está com a gente, está também meu pai e minha mãe. O que vocês pensam então sobre o que a gente estudou? Será que ficou claro isso do propósito da criação do homem? Como que a gente poderia responder isso? Qual foi o propósito da criação do homem? Nós já estudamos isso e já falamos um pouco disso, mas ficou claro aqui que de fato nós pervertemos esse propósito? Então, qual é esse propósito? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus, minha mãe disse aqui. Exatamente isso. Então, o propósito de Deus o propósito do homem, da criação do homem é glorificar a Deus. É exatamente isso. Nós precisamos entender que esse glorificar a Deus e desfrutar da sabedoria dele, da glória dele, é de fato o propósito feliz, o final, a vida feliz que Deus quer para nós. Não é algo então doloroso, mas através do Espírito Santo nós precisamos disso. Porque nós estamos fadados à morte, à queda, à descomunhão com Deus. Então, o segundo ponto é o que é a obediência à palavra. Então, essa pergunta parece um pouco distinta do que a gente tem estudado, mas de fato como nós, através da queda, podemos obedecer à palavra. Nós falamos um pouco sobre a desobediência e a obediência, como isso se relaciona. O Calvino falou um pouco disso em um dos slides. O que é a obediência da palavra? Eu acho que é a gente olhar para as nossas capacidades, ou melhor, a falta dela, né? E para a misericórdia de Deus conosco em relação a que nós tenhamos caído, né? E a gente... Como é que eu posso explicar?
e a gente plenamente obedecer, né? Reconhecendo que nós fomos criados para isso e que essa é a nossa utilidade e obrigação. Amém. Muito bem, Júlia, exatamente isso. Então nós lemos a palavra, olhamos para a palavra e nós às vezes somos confrontados com algumas coisas e nós temos a oportunidade de decidir como Adão e Eva tiveram, de obedecer ou desobedecer. E assim Deus nos convida sempre a desobedecer os nossos pecados, mas a obedecer a palavra dele. E assim nós finalizamos perguntando o que é ser imagem de Deus. O que é ser então imagem de Deus? O que é partilhar dessa definição? O que contém nessa definição? Imagem de Deus. É viver em constante, olhando sempre a palavra. E só assim a gente poderá ser imagem e semelhança de Deus. De outra forma, não existe olhando para os nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores e aí olhando sempre para a palavra e tentando ser imitadores todos os dias, todo o tempo, em oração, em santificação, em busca. Não sei se a Júlia conseguiu ouvir, mas a minha mãe falou ali alguma coisa nesse sentido, então, de que de fato nós precisamos olhar para a palavra e ver que a gente está destituído de algumas coisas que a imagem de Deus contempla. E assim, eu creio que ela quis dizer no sentido de que, de fato, nós perdemos os atributos de Deus, como, por exemplo, o amor a Ele. Não perdemos no sentido de que nós perdemos a imagem de Deus. Quero até fazer essa distinção, né? Mas nós não perdemos a imagem de Deus, mas nós vamos ver a que dimensão ela está corrompida. Isso no próximo estudo a gente vai falar um pouco. Mas, então, de fato, a imagem de Deus é isso, como a mãe quis dizer, que de fato nós perdemos os atributos como a sabedoria, a inteligência, a razão, tudo isso cativo a Deus. Nós perdemos isso. Isso não está mais cativo a Deus, né? Isso não está mais de acordo com a vontade de Deus. Ficou claro tudo isso? Sim, pai e mãe? Sim. Sim, a Júlia também. Beleza. Então, eu espero que a gente possa buscar a Deus com mais afinco. Buscar, então, sempre obedecê-lo. Sempre, quando confrontados com a desobediência, nós possamos escolher o caminho contrário de Adão e Eva. Embora nós sempre estejamos, ainda nessa realidade, fadados a esse confronto com o pecado. Muitas vezes nós pecamos. Mas nós temos a oportunidade de, através do sacrifício de Cristo, pela obediência, que nós não podemos e não podemos fazer, mas Ele fez por nós, então nós podemos também agora termos a vida feliz. Amém? Amém. Eu gostaria então de finalizar com uma oração. Pai, pode orar por nós? De então que nós possamos colocar isso em prática e termos um domingo abençoado. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que tu nos deste no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por termos aqui estudado a tua palavra, ouvido um pouco dela, Senhor, que possamos colocar em prática, Pai, não só no dia de hoje, mas todos os dias de nossas vidas, Pai. Te agradecendo pela vida do João Gabriel, ter se disposto a fazer isso, Pai, e a todos nós que possamos sempre ouvir a tua palavra. Abençoe a vida da Júlia, abençoe a vida de todos os jovens que não puderam estar
presentes, mas que possam vir a ouvir e também essa palavra seja tocada nos seus corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, muito obrigado, Júlia. Que Deus abençoe tua vida. Obrigado, pai e mãe. E a gente se vê, então, se Deus quiser, em breve. Deus abençoe. Bom, até depois. Tchau. Tchau. Até. Bom domingo.